coisa, como foi essa ideia de montar uma empresa voltada para VR? Porque, enfim, já faz uns anos que você pensou nessa ideia, que é fantástica, e a tecnologia ainda não está massificada. Ou seja, já está pensando uma coisa para o futuro, né? Uhum. Então, cara, eu comecei, na verdade, né, com um hardware. Então, eu venho com esse background de administração, depois eu fiz finanças. E aí, como a minha veia empreendedora me levou para ter uma fábrica de clipes, assim, de clipes de papel, não clipes. Nossa, que interessante isso. Então, clipes e grampos de papel. Extremamente analógica. Totalmente analógico, vivendo num mundo onde, sabe, é industrial, pensamento industrial, sabe, de sequencial, de regras. E é muito louco isso, porque as pessoas ninguém achava, eu nunca me considerei criativo. Porque eu fazia finanças. Entendi. E aí quando você faz finanças, você nunca é o criativo. Teoricamente você está voltado para exatas, então exatas não é criativo, entre aspas. Então, assim, isso é legal a gente falar para o pessoal, como realmente, às vezes, as nossas profissões nos definem, né? O paradigma do fato de você ter estudado uma profissão te bloqueia, teoricamente, para você tentar outras coisas. Exato. E aí, então, eu saí desse background. Aí eu comecei a estudar outras coisas, eu vi que eu era muito criativo, que eu queria fazer coisas diferentes dentro da indústria. E a indústria não te permite fazer muitas coisas diferentes, sabe? Entendi. Porque o próprio modelo é um modelo sequencial de produção, de linha de produção. E aí eu comecei a estudar Design Thinking, né? E aí foi onde que mudou a chave. Eu me permiti ser criativo, eu desbloqueei essa crença limitante, sabe? Minha de ser uma pessoa não criativa. E aí a empresa de VR surgiu como, sabe, uma coisa à parte? Entendi. Sabe, aquela empresa que um projeto à parte, assim, que, isso é legal também. Começou como um hobby, diria? Não? Como um hobby, eu fui para São Francisco, né, para um projeto. Aí em São Francisco eu conheci o Google Cardboard. Aí tudo mudou, assim, que eu adorei aquilo, sabe? Achei muito legal. E eu já estava muito bem impressionado pela indústria criativa, pela indústria de vídeo, né? De audiovisual. Quando eu fazia os meus clipes e as imagens institucionais da fábrica. Sim. E aí eu olhava aqueles equipamentos, o processo, como era filmado, edição, tudo. Eu achava muito legal aquilo tudo. E aí, então, quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou produzir esses óculos aqui que são feitos para disseminar tecnologia. Eu tô num lugar onde as pessoas, elas querem tecnologia, sabe? Guarulhos, em Cumbica. O brasileiro tem sede de tecnologia. Tem muito, cara. O celular, a relação que eles têm com o celular é muito próxima. Eu acredito. E aí eu pensava assim, cara, eu acho que cabe aí uma empresa de VR aqui pra galera que realmente, série C, D, sabe? Classes mais baixas. E aí o óculos, o cardboard era perfeito pra isso, sabe? Porque eu falava, putz, não tem erro. Não tem erro. E aí quando eu comecei a produzir, foi bem legal, que eu produzi o meu primeiro protótipo, eu até trouxe pra você ver. Legal, que, cara, ele tá todo grampeado e como era um projeto à parte, paralelo, eu não tinha nenhuma venda de produto. Então eu mandei e-mail para todas as universo geek para financiar meio que o meu projeto, né? Para poder comprar, para viabilizar, na verdade. Sim. E aí eu produzi esses primeiros cardboards e consegui marcar algumas reuniões, e numa delas eu fui no Omelete TV, né? E aí, cara, foi o meu primeiro... Foi aí que nasceu. Early adopter, assim, eu diria, sabe? O primeiro cara que realmente... Acreditou na ideia. E aí eu saí de lá com um pedido de 5.500 peças, né? Um bom começo. E aí viabilizava eu produzir as lentes no Brasil. Essas lentes o que são? É plástico isso? Plástico. Tá. É incolível. Daí eu fiz o molde, que o molde de plástico é uma coisa cara. E aí até acertar, fechar o setup foi uma coisa muito complexa. Deve ter uma pesquisa em desenvolvimento para ter o foco certo nessa lente, né? Sim, porque sim. a lente tem que ter o foco em questão de 5 centímetros. Sim, e para cada celular muda, sabe? Deve ser complexo esse negócio. Foi super complexo, sabe? E entregar o produto de qualidade, você vê que é um protótipo sujo, né? Mas é muito legal. A gente seguiu aquela regra do barato, simples e sujo, rápido, grampeou eles com o grampeador, foi pra reunião, os caras compraram. E aí no próprio processo a gente melhorou e adaptou e o produto ficou melhor. E aí eu vi que aquilo era muito legal, mas aí eu tive um primeiro retorno do mercado que era, né,
Putz, será que as pessoas já... Primeiro, as pessoas não entendiam como é que funcionavam os próprios vídeos, sabe? A gente recebia informação, mensagem assim, olha, mas o vídeo só mostra o pé da pessoa. Por que vocês filmaram um vídeo do pé, sabe? Você falou, olha pra cima. Sabe? As pessoas ainda elas não tinham conseguido entender a tecnologia. Deve estar assim ainda hoje, ou seja, as pessoas ainda não conhecem, a maioria, a massa, né? Ou seja... Sim. Você precisa não só apresentar a tecnologia, mas meio que educar as pessoas a utilizar a tecnologia, né? Porque eu acho que tem muita gente ainda, tirando o geek, lógico, que não conhece. E para ele chegar num mercado de massa, ele tem um caminho para percorrer aí, né? Ou seja, de educação mesmo, como é que funciona isso, como é que eu coloco o meu aplicativo, que tipo de o meu celular, com que tipo de aplicativo é compatível. Ou seja, uma estrada, né? Tem um percurso aí de educação antes da gente massificar a tecnologia. Por isso que é tão importante a gente ter concorrente. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe, esse é um mercado onde não cabe você ser o único. Total. Acho que ninguém que trabalha com VR está querendo ser a empresa de VR. A gente quer ser a empresa que sabe... Uma indústria forte. Um ecossistema. Colaborativo, um ecossistema, essa é a palavra. E cada vez mais é colaborativo esse tipo de trabalho, né? Sim, porque ele precisa... É uma nova forma de apresentar conteúdo. Sim. Né? Então, não só... porque as pessoas estão acostumadas a consumir conteúdo, mas elas estão acostumadas com internet, com revistas, com vídeos tradicionais. Sei. A gente está falando de mudar a perspectiva, sabe? De você sair um pouco do mundo que a gente está aqui e entrar num mundo que não existe. E quando você acha que isso vai estar popularizado? Quando você acha que o VR vai ser tão comum quanto... Que é uma questão de tempo, né? Pelo menos isso é a minha opinião. Minha expectativa é que com uma questão de tempo o VR vai cada vez mais se popularizando a ponto de ser uma tecnologia já normal. Quando você acha que essa massificação vai acontecer? Eu acredito que quando as pessoas começarem a ter acesso a hardware de melhor qualidade, sabe? Porque uma das coisas que eu percebi é que a experiência com o cardboard não é uma experiência legal, né? Tá. Porque... você não tem dentro uma perspectiva de cenário, sabe? Você não consegue andar dentro do cenário, coisa que você já consegue com o óculos. Interessante. Sabe? Ele já tem a forma de mexer a cabeça, tudo isso. A experiência, no geral, ela se torna muito ainda... Limitada, sabe? Em termos de resolução? Também. Nossa, anos-luz, assim, né? Se você colocar um e o outro, a gente pode até fazer um teste. Eu queria só mencionar aqui, o Lucas fez a gentileza de trazer um óculos Rift pra gente conhecer, que está conectado aos monitores, já a gente vai entender um pouco como é que funciona. Eu diria que isso é uma das principais tecnologias do mercado hoje, né? Tem, logicamente, concorrentes, mas... é diferente desse device aqui, que é um negócio feito praticamente de cardboard, de papelão, com lentes de plástico. Grampeadas com grampeador. Grampeadas com grampeador, ou seja, funciona de uma maneira precária para o cara ter uma ideia do que é VR. Mas nada se compara a um hardware dedicado, com uma resolução bem melhor, onde você tem, não sei se dá para ver na câmera, mas ali você tem um head tracking, né? Um traqueador, não sei nem falar isso em português, um rastreador de posição de cabeça para saber se você está virando e, consequentemente, você conseguir visualizar no ambiente tridimensional, que a gente vai demonstrar já, de como funciona esse negócio. E as aplicações são, eu diria que, assim, não tem limite, né? Ou seja, a sua criatividade é que vai ditar o limite, né? Porque você pode usar isso em entretenimento, você pode usar isso em jogos, você pode usar isso em educação, você pode usar isso, acho que no futuro vai ser até uma maneira de conversar com pessoas como se fosse um Skype, onde as pessoas estariam num holograma, talvez, imagino eu, para isso teria que ter colocado câmeras externas, mas que as pessoas... Eu posso estar com uma pessoa lá em Tóquio, eu aqui em São Paulo, e a gente conversando como está aqui agora, eu olhando para você. A gente já tem uma tecnologia parecida. Já tem já está numa corrida, assim, né? Eu diria, de empresas tentando criar um Skype em VR, sabe? Legal. Então, tem o Room do Chance Glasgow, que é um amigo nosso. Tem outras iniciativas que estão buscando... Então, se você tivesse que listar mais ou menos, antes da gente começar nesse demonstrativo, fala pra gente sobre as aplicações que
já existem hoje e outras, por exemplo, esse negócio do Skype eu sei que ainda não existe. Existe uma ideia ainda, um protótipo, quase estamos lá, mas ainda não estamos lá. Porque eu acredito o seguinte, no caso do Skype, a complexidade não é nem o fato de você ter um avatar vendo o outro, porque isso é simples. A complexidade entra na hora que você tem realmente uma pessoa fotorrealística. Ou seja, eu conseguiria ver você aqui como um holograma e não saberia se você é você ou se você é um holograma. A hora que a gente chegar nesse patamar de qualidade, game changer, né? Ou seja, a maneira com que a gente se comunica vai ser outra coisa. Sim. Eu acho que por isso, por essa perspectiva, por essa visão de mundo que você está trazendo, é tão difícil mensurar o mercado VR, sabe? Entendi. Se você pegar as projeções financeiras de crescimento de mercado, geralmente elas mudam muito rápido, sabe? Era previsto 2 bilhões no ano passado, e aí ela começa a crescer, sabe? E aí você fala, daqui 2020 vai ser tanto. Aí você olha uma outra pesquisa que não tem nada a ver, você fala, cara, alguma coisa... Quem que tá errado? Eles estão falando do mesmo mercado... Porque é isso, na verdade não é a questão do mercado que é a questão da velocidade e da aplicabilidade. Sim. Eu acho que não se trata muito de qual vai ser o próximo, qual que é a próxima aplicação, mas eu acho que se trata de resolver problemas das pessoas, entendeu? O VR, assim como outras tecnologias dessas que estão meio que na moda agora falar, ela luta muito contra a tecnologia por tecnologia, sabe? Você usar VR e tirar foto de VR e olha, sua empresa é tecnológica. Porque isso acontece, sabe? Eu acredito. A gente vê muito, sei lá, empresas que colocam o VR ou colocam alguma experiência unicamente para falar, eu uso VR, você agrega a sua marca a uma tecnologia. Mas você não está resolvendo... Mas não tem nenhum tipo de contexto. Ou seja, não tem nenhum tipo de conteúdo relevante. É simplesmente para falar que mexe com tecnologia. Você não está resolvendo o problema do seu cliente. Entendi. E você precisa resolver. Hoje em dia, assim, nenhum produto deveria existir que não tivesse resolvendo um problema de alguém. Acho Fantástico. Que isso é o então, básico quais são os hoje. problemas que o VR resolve hoje? Ou seja, hoje, o que já existe de realidade no mercado? Tá. Eu acho que tem coisas assim que pra mim eu acredito muito, sabe? Educação. A gente tem se focado muito, né? A ZVR, que é a minha empresa, a gente tem se focado muito no mercado de educação. Legal. Principalmente EAD. Né? Então, a gente vê Então, dá um exemplo. Tá. Aqui, ó, a gente, na tela, tá passando, foi uma aula que a gente criou sobre empatia. Então, ela mostra sobre duas perspectivas. Uma de uma bicicleta na cidade de São Paulo e a outra dentro de um carro dentro de São Paulo. E as duas são as mesmas, é o mesmo caminho, o mesmo trajeto que eu faço hoje, saindo da minha casa, indo para o trabalho e de bicicleta. Se eu fosse de bicicleta, quais são os problemas? Se eu fosse de carro, quais são os problemas? A partir do momento que a gente começa a entender o outro sobre as perspectivas diferentes, entender os problemas que eles passam, e o VR permite isso, a gente trazer uma nova perspectiva, um novo olhar, você enxergar o problema do outro através de um dispositivo, entendeu? Fantástico. Então, essa que foi a ideia da aula. Então, explica, antes de você falar da aula, explica isso daqui. Isso daqui, na verdade, é um 360 esticado, né? Ou seja, ele está antes de como sem o metadados. Aqui? Entendi. A gente não colocou, não fechou... O fechamento em 360, ele está aberto. Ele está aberto. Então, você pode ver que quando a gente abre a imagem, essa imagem aqui, ela acaba do outro lado. Fantástico. Muito bom. E ficou muito legal, assim, essa... a perspectiva mesmo de você conseguir fazer essa mudança. E tem um outro ganho também de quando a gente vai trabalhar com VR, que é você isolar hoje em dia, quem dá aula, assim, eu dou aula em universidade, é muito comum a gente ver muita distração. O celular mesmo, né? A gente não consegue assistir um filme sem olhar o celular pelo menos uma vez. Eu te desafio a assistir um filme inteiro que você não deu pelo menos umas 2 ou 3 checadas no seu celular, em algum momento você tirou. E teoricamente o filme é uma coisa, né, que você quer muito assistir. Então você vê dentro do cinema muitas vezes isso acontecendo, as pessoas no celular. Ou seja, com isso daqui você bloqueia o cara. Ou seja, o cara, entre aspas, está prestando atenção em você, senão ele não estaria com o dispositivo. Exato, então fantástico, assim, eu acho que essa é um ponto é matador, bom, assim, hein? de que convence você usar o VR ou não. Para conteúdos muito complexos eu gosto de usar, e para algumas coisas que você precisa gerar
uma nova dinâmica, assim, uma nova perspectiva para o cara conhecer que você trabalha com o impossível, né? Você consegue colocar o cara na lua, depois o cara em Bali, isso muito de um segundo para o outro, Entendi. de um frame para o outro. Entendi. Então, eu acho que esse que é um desafio legal da educação, de você conseguir trabalhar com o impossível. E a gente sabe que eu não trabalhei ainda com projetos infantis, mas é um grande desejo, assim, né? Pelo menos os mais velhinhos, assim, não digo nas 5, 6 anos. Pré-escola. Na pré-escola eu não trabalharia, pelo menos até uns 10, 12 anos. Mas a partir dali, né, tem conteúdos super complexos que eu acho que a gente conseguiria tornar eles bem mais atrativos. Mais lúdico, mais né? lúdicos e através do VR. Concordo. Tem uma outra iniciativa que é legal, que é um laboratório, chama Labster. É um laboratório em VR. Né? Então, você imagina você poder usar sabe, uma coisa muito que eu vi muito na faculdade de finanças, que todo mundo tinha que comprar uma 12C, uma calculadora. Né? Era uma calculadora financeira e todo mundo tinha que comprar aquela quando chegava na matéria. Cara, hoje eu tenho a 12C no meu celular. Sabe? E então ninguém compra mais. E ninguém mais. O HP deve estar, né? Assim, fazendo computador. Porque a 12C ninguém mais tá. Todo mundo tem no seu próprio celular. Entendi. Eu imagino que o VR vai ser um pouco disso, sabe? Entendi. Você vai ter. O Labster, ele consegue colocar um laboratório que custaria não sei quantos R$1.000, e aí, de repente, para uma escola pública, a gente não conseguiria ter o acesso, um microscópio eletrônico ou alguma coisa do tipo, você consegue fazer com que as falhas, né, não vai queimar um circuito. Tem vários benefícios, assim, de você conseguir usar realmente conteúdos legais, assim, e que são úteis, que tá resolvendo o problema, sabe? Tá. Então você acha que hoje os principais usos do VR é em educação e alguma coisa voltada... Medicina. Medicina, mas não deixa de ser educação também. Né? Educação. Eu enxergo quase tudo como educação, tudo educação, né? Mas entretenimento, tem gente já usando isso? Ou seja, uma pessoa assiste 2 horas de filme, entre aspas, nessa experiência? Ou ainda sim. Eu digo que tudo é educação porque é minha paixão, assim. Então, tá. Mas em termos de aplicações um filme da você está aprendendo, né? Entendi. Entendeu? Mas existe, por exemplo, a Netflix tem Netflix já tem um ela já tem um modelo VR que você entra dentro de... Como se você estivesse dentro de um cinema. Entendi. Então você não entra no filme em realidade virtual, porque o filme não foi gravado, filmado. Então você entra como se estivesse entrando no movie theater, num cinema. Exato. E aí você vai ver as cadeiras, você vai ver o auditório, você vai ver as luzes, a saída de emergência. Interessante. E aí você consegue ficar lá e tem uma tela gigante, assim, em alta qualidade. E quando vai ser, você acha que as pessoas vão começar a fazer arte em VR? Que eu vi alguns protótipos da Microsoft, que você consegue pintar em 3D. Você acha que isso está chegando? Eu acho que isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Já, isso tem várias aplicações, assim, de você fazer vídeos, simular e fazer pichações e pinturas 3D. E colaborativos, que isso é mais legal, né? Então você não faz sozinho só. Que legal. Você consegue fazer com um cara que tá lá em Tóquio. Um cara que tá em Tóquio, um cara que tá do seu lado. Então isso é muito legal. Muito entendeu? legal, muito legal. O trabalho colaborativo. E a arte, eu acho que vai faltar um pouco ainda a gente educar o mercado, a consumir, a dar valor, né, para uma arte digital dessa. Porque eu nunca vi eu já vi a tecnologia, mas eu nunca vi ninguém vendendo uma tela. Não tem nem como vender uma tela, então. no caso. A gente vai ter que se reinventar nesse aspecto. Vai, porque em vários aspectos. Porque você não tem muito como vender uma arte desse tipo, digital. É. O mais legal é você ver o cara fazendo, seria uma experiência, né? É. E o que mais você acha que está voltado pro VR? Ou você acha que a limitação é essa? E jogos, né? Jogos deve ser fortíssimo. Cara, jogos é o que impulsiona muito o mercado, sabe? Porque nossa, tem muito, quase todo mercado está trabalhando de algum, tudo que você pensar tem alguma iniciativa em VR, sabe? A gente viu e várias empresas sendo premiadas, inclusive. Semana passada, a Singularity University, que é uma universidade fantástica, que está entrando no Brasil de uma forma mais massiva agora, eles fizeram uma competição dessas de startups, né, de pitch, que eu já participei muitas vezes, sabe? Que meio Shark Tank, que o cara vai lá e destrói sua ideia. Eles fizeram uma dessa, apoiadas pela Deloitte, por empresas grandes, coisa grande, sabe? E a empresa e a startup e o desafio era educação. E a startup que venceu chama MedRoom, que é uma solução para medicina, para treinamento médico,
E aí os caras já estão dentro de hospitais aqui em São Paulo, sabe? Não é uma coisa... Tá, quando você fala disso, significa que o cara que ele aprende a fazer um procedimento médico através de auxílio, 3D. Auxílio ainda, né? Acho que ele aprender é uma palavra forte. Entendi. Mas ele tem um auxílio de uma nova ferramenta, de uma nova forma, né? A gente está desenvolvendo um trabalho numa faculdade de engenharia na qual eles têm um dos primeiros módulos, né, é engenharia elétrica e queima muito circuito, né, o aluno, por inverter circuito, sabe? E aí, se ele puder fazer esse custa R$90 por aula, a faculdade tem um prejuízo que está embutido num custo de R$90 por queima de aluno. E assim, isso acontece de 5 a 6 vezes por aula. Entendi. Então, você imagina que a faculdade, se ela investe numa solução VR, a gente está resolvendo um problema dela. Total. Porque R$500 por aluno, 30 alunos na classe, já viu a economia que vai ser. E aí você consegue deixar isso mais legal, gamificar, mais entendeu? legal. Que o cara, você errou, você não vai só falar, você queimou e o cara ficar triste. Nossa, queimei um circuito, né? Porque eu ficaria meio, putz, foi mal. Desculpa aí, faculdade. Sabe? Mas aprender a errar, não é? Aprender a errar. E aí você pode errar sem... Se você não erra, você não aprende. Exato. Total. Vamos tentar entender um pouco como é que funciona esse brinquedo aqui, porque eu estou encantado com o funcionamento dele. Então, para quem não sabe, esse daqui é o Oculus Rift, tá? É uma tecnologia... Vou ligar aqui para você. Liga aí para todo mundo conseguir ver. É uma tecnologia, não diria que não é tão nova, porém é o que há de melhor hoje em termos de VR, experiência VR. Então, o que a gente montou aqui? Eu vou colocar o dispositivo e vocês vão acompanhar através desse monitor aquilo que eu estou vendo aqui dentro. É lógico que vocês não vão ter a sensação de imersão como eu vou ter, mas já dá para quem não conhece conhecer um pouco como funciona o tracking da minha cabeça, ou seja, vocês vão conseguir entender praticamente tudo. Então eu vou colocar aqui o VR. Eu vou dar o play aqui, daí você vai assistir essa experiência aqui que eu trouxe para você. Vamos lá, vamos colocar esse brinquedo aqui. Opa! E eu vou deixar o meu fone aqui do lado para vocês conseguirem falar comigo. Opa! Porrada no microfone. Olha lá. Então vamos lá. É a primeira vez que eu tô vendo esse negócio aqui. Quer dizer, eu já tinha visto o Oculus Rift antes, mas essa experiência especificamente é a primeira vez. Só cuidado aí que você... O que eu tenho que ter cuidado? É porque tem o fio aqui, ó, tá? Mas vamos lá, eu prometo que eu não vou me mexer muito. Tá. Não, você tem que se mexer. Você tá numa cadeira giratória. Mas eu tenho que aprender, eu tenho que apertar alguma coisa ou tá com você? Tá comigo aqui. Press primary button to continue. Opa. Nossa. Foi. Opa! Aí você tá num ambiente totalmente... Então eu tô num ambiente totalmente tridimensional. Exato. Ou seja, eu tô tendo uma experiência de imersão, certo? Ou seja, eu tô como se estivesse dentro da cena. Eu consigo ver essa cena tridimensional e eu me sinto dentro dela. Essa é a ideia, imagino eu, do VR. Isso, e os monitores, esse monitor ele tá acompanhando a sua movimentação da sua cabeça. Sim, olha que legal isso daqui, que coisa incrível. Ou seja, parece que eu tô colado no dinossauro. Tem uma resolução muito boa e para onde eu olho parece que eu estou realmente inserido no ambiente. O nível de detalhe do 3D é incrível, incrível. E nesse caso é uma experiência como se fosse uma exposição, né? Exato. Ou seja, aqui eu já vejo uma coisa meio low poly, né? Já não é tão fotorrealístico, mas não, é bem legal. É um trabalho mais artístico, né? É. Uma coisa meio vetorial. Que também é muito interessante. Se a pegada, o intuito do negócio for esse, ou seja, teoricamente eu estendo minha mão achando que vai cair um negócio na minha mão. E tem umas maneiras de você interagir com o ambiente, né? Se tivesse aqui o controle, eu poderia estar me teletransportando para outros pontos na cena. Exato. O controle ele te dá a imersão ainda maior. Existem alguns outros dispositivos. A gente pode criar uma experiência aqui de colocar você numa prancha de surf ou dentro de um asa delta e você ficar totalmente inserido na imersão. Que coisa maravilhosa.
maravilhosa isso daqui, senhoras e senhores. Não sei se vocês estão acompanhando o que eu tô vendo, mas... E é bem legal, né? Que coisa incrível, incrível, incrível. Olha, eu não conhecia tão, assim, não tinha visto tantas experiências, mas eu tenho cada vez mais a convicção de que esse é o futuro, hein? Futuro presente, eu diria. Você fica muito achando que você tá na cena, né? Sim, aí você consegue, né, apresentar conteúdo mesmo para as pessoas. Muito bom isso daqui. Mas esse é um 3Dzão brabo, né? Isso é. Ou seja, Isso é não feito tem no nada de Unity. vídeo. Não. Unity. É. Ou seja, programado no Unity. Imagino Isso. que seja algum software que faz... E eu tô vendo reflexo no modelo 3D. Ou seja, tem um V-Ray aí embutido na brincadeira, muito interessante. Reflexo em real time para renderização em tempo real é uma coisa muito interessante, né? Uma coisa bem atual. Sim, ó, você falar com... Que legal, muito bom. Olha que coisa. Se o Steven Spielberg visse isso... Ah, com certeza ele já tá pensando em alguma coisa aí dentro desse mercado. O ET que aguarde, que espere. O ET VR que aguarde. Que coisa mais interessante esse negócio. E o fato de a gente parecer que está num ambiente tridimensional é que a imagem que vocês estão vendo no monitor aí, ela é 2D, ou seja, ela é um plano só. Eu, como estou vendo no óculos aqui, ele tem um offset 3D e eu literalmente me enxergo dentro do sistema. Olha isso daqui para você fazer educação de médico, cara. Olha. Porra. Mostrando as células. Muito bacana. Muito bom, muito bom, muito bom. E essa que é a diferença, então, para um headset, né? Se você começar a usar o Oculus Cardboard, né? O Google Cardboard. Ou um outro que não tenha tanta qualidade. Entendi. Você não vai ter essa sensação de imersão. E isso muda a experiência do cliente. Total, total. Eu fico imaginando num treinamento assim, cara. Olha que legal, cara. E é legal que você já tá há alguns minutos, entendeu? E ainda... tá entretido, você não tá pensando no seu celular que tá apitando com a mensagem da sua mulher. Com certeza, com certeza. Não, é muito legal esse negócio aqui. É tão legal que, ó, dá vontade de pegar, né? Opa, não pode pegar. Esse é o microfone. Muito bem feito. Bacana, né? Muito bem feito, muito bem feito. Bom, quem quiser experimentar... Uau, você sai do óculos, parece que você sai... Você voltou para outra realidade, outro, né? Outro ambiente, outra realidade. Achei muito legal. Ou seja, se você quiser experimentar o VR, entre em contato no canal, a gente põe você em contato com o Lucas e vem experimentar o VR, que o negócio é diferente. Se você não tem, ou se você não sabe aonde... Hoje, você estava me falando que tem nos shoppings já, né? Tem, né? A gente vê algumas experiências já sendo colocadas para um público de massa, né? O que é bom, né? O que é ótimo, porque quanto mais as pessoas conhecem, mais abre o leque para a gente produzir conteúdo. Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque algumas experiências não são tão bem feitas e aí você pode traumatizar, entendeu? De que não é tão bom. Exato. Então... Mas se a gente fosse falar agora de parte mais prática, o cara que quer começar a entrar nesse mercado, porque é interessante para todos nós que o mercado seja desenvolvido. O que você sugere? Quais são as sugestões? Por onde você começa? O que o cara precisa estudar? O que ele precisa fazer? Ele precisa comprar já? Ou ele não precisa comprar? Ele pode começar a estudar, desenvolver conteúdo, prototipar em alguma coisa assim? O que você recomenda como profissional da área para o cara assim, começar? Para qualquer, não só no VR, mas para qualquer empresa que você vai abrir, sabe? Eu acho que para qualquer projeto que você vai começar, você precisa resolver o problema de alguém. Certo. E aí eu acho que isso é uma necessidade hoje que o mercado não aceita mais. Se você não estiver resolvendo, você vai ser excretado do mercado muito rápido. Certo. Outra coisa que pra mim é muito forte... É que, só se não queria te interromper, te interrompendo. É que tem coisas, assim, eu vejo como necessidade de resolver um problema para criar um aplicativo novo. Mas eu vejo, por exemplo, de algumas aplicações que já estão desenvolvidas, como game. Como a gente acabou, esse tipo de demonstração, que é uma coisa, uma exposição virtual, entre aspas. Nesse caso, ele não está resolvendo o problema de ninguém, né? Ele está criando uma peça criativa de entretenimento, ou seja, a necessidade já foi criada e a pessoa só está criando conteúdo para uma coisa já existente.
Uhum, sim, também, né? Eu acho que quando você não está resolvendo o problema de alguém, você está criando... Na verdade, você está resolvendo, né? O problema que a pessoa... ele tem um... é, o problema dele tá incluso ali, sabe? Entretenimento você tá resolvendo o problema de alguém dentro do entretenimento. Só que é de uma forma diferente, sabe? Muitas vezes o cara, ele não sabe ainda, ele tem um tempo ocioso, não, sabe? Você consegue conectar pessoas, né? Hoje em dia os games a gente vê cada vez mais com uma função social também. Eu vejo isso. Né? De você conectar pessoas e pessoas de outros países. Exato. Tá ensinando inglês. O Pedro, que é um amigo nosso, ele aprendeu, ele sempre fala, eu aprendi inglês do videogame. Então, assim, existem algumas coisas que estão embutidas, né? Por isso que eu sempre busco o viés da educação, porque é o aprendizado, né? Não é porque a gente está sentado numa sala lá com o caderninho aberto que precisa ser dessa forma. Legal. Então eu vejo muito como... Então, mas pra gente falar então em termos de workflow, tá. O cara tem vontade de entrar no mercado. Uhum. Então a primeira coisa que tem que fazer, logicamente, é enfim, se planejar, se vai ser criar uma empresa, se vai ser para diversão, se vai ser hobby, não interessa. Interessa que ele vai precisar ou gerar esse conteúdo, seja com uma câmera 360, ou ele precisa criar um ambiente 3D. Um software 3D, Sim, é isso? Isso. Esse é o começo, ou seja, a base que ele precisa estudar é um ou outro, não tem como fugir disso. É isso. Né? E aí, vamos imaginar que ele queira ir para captação de imagem 360. Então ele compra uma câmera e ele já consegue editar isso nos principais programas de edição, né? Não precisa nada especial. Não. Hoje, Adobe Premiere... Tem programa grátis que você faz no próprio celular. Edição de vídeo em VR, no próprio, lógico que uma qualidade reduzida, mas você mil vezes reduzida, mas você já consegue fazer o seu protótipo, entendeu? Mas assim, os principais softwares, tipo Avid Media Composer, Premiere, todos rodam. Todos rodam, Sim. Todos editam. Sim. Isso é ótimo. Até os Final Cut da vida, também Final Cut Pro, acho que edita. Edita, porque você vai editar a imagem aberta. Assim, como as pessoas estão vendo aqui. Isso, depois você inclui os metadados. Né? Eu nunca usei o Final Cut, mas Para 360. Eu uso cada vez menos, usei muito. Mas a gente usa o Premiere. Que funciona bem. Super bem. Legal, show. Então a barreira de entrada é super tranquila, né? Super tranquila, eu acho tudo que... na criatividade. Exato. Você precisa criar alguma aplicação relevante para as pessoas, entendeu? E eu acho que mais do que encontrar uma oportunidade no mercado, sabe? Mais do que hoje em dia você ser o visionário, que você encontrou a oportunidade, precisa ter a ver com o seu propósito, sabe? Tem que ser alguma coisa que realmente você... É um problema que te toca, sabe? Não pode ser só uma coisinha, uma tecnologia... não pode ser só, eu vi diferente. É diferente, ou eu vi uma coisinha que eu vou fazer aqui que vai ser legal. Isso na verdade é tudo, né? Imagina. É tudo. Não é só VR, ou seja... Você tem que amar o que você faz. Tem que amar. Porque mudou muito, sabe? Pra mim mudou muito trabalhar por oportunidades. Quando eu sacava uma oportunidade, ia correndo atrás de resolver lá e ganhar dinheiro com isso. Pra você mudar o seu mindset porque nossos pais viveram muito isso, sabe? Provavelmente meu pai, que é papeleiro, que trabalha, sabe? Tem uma papelaria a vida inteira, foi muito porque ele foi lá, colocaram ele dentro de uma papelaria e ele nunca mais saiu de lá. Sim. Então, foi muito uma necessidade, sabe? Um empreendedorismo por necessidade. Sim. Hoje, a gente tem a oportunidade de mercados variados. O que você pensar, hoje tem mercado. Sim, então, você pode trabalhar com o que você realmente ama. Se você tá fora disso, você tá errado, entendeu? Porque você tá perdendo o seu tempo. Pra mim, o que importa é você fazer o que você gosta. Quando você está fazendo o que você gosta, o resultado do seu trabalho é outro. E é a disposição que você sai todo dia de bicicleta ou de carro. Você acorda de manhã com gana, né? Do tipo, vamos lá fazer o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer. Exatamente. Do que, acordei, eu tenho que trabalhar de novo, que saco. Exato, isso acontece muito, né? Ainda acontece muito. Agora estamos entrando numa era de abundância, isso vai mudar. Eu acredito que nos próximos 5 a 10 anos vai ser uma mudança radical na maneira que as pessoas interagem com elas mesmas, na maneira que as pessoas aprendem, né? Tá cada vez mais indo pro EAD, apesar de que eu acho que o contato humano é fundamental. Por mais que a gente vai ter essas ferramentas de trabalhar remotamente, a gente vai
inventar uma maneira de justificar o fato de a gente precisar realmente ter essa relação humana e ter essa troca humana. Porque cada vez mais que a gente vai desenvolvendo essas tecnologias, a gente vai se afastando da humana, né? Fala a verdade. Então você tá no Skype, você tá no VR, você tá no celular, ou seja, cada vez mais cada um dentro do seu mundo, e a gente tem que trabalhar para que a gente não seja robozinho no futuro, fica todo mundo fechado num lugar com o seu dispositivo. Vivendo uma vida perfeita em algum lugar. Virtualmente. Virtualmente. Então, é o balance, né? O balanço entre a tecnologia e as relações humanas, que eu acho que é o que a gente busca. E eu acho que o princípio da humanidade são as relações humanas, né? Nós somos seres claro, né, sociais. E também com a relação com a natureza. Então, a realidade virtual é muito legal. Você sair do seu ambiente é muito legal, mas, cara, não é tão legal você ficar muito tempo lá, entendeu? Com certeza. Você voltar, ficar num ambiente onde você consegue, né? Você sair, vai no parque do Ibirapuera, vai num parque, tem contato com a relação com a natureza real, você sai do seu celular, sabe? Verdade. Eu acho que isso... a gente precisa eliminar... Esse é um desafio que a gente tem para os próximos anos. E, inclusive, não só nós como adultos, como nas próximas gerações. Ou seja, educar os nossos filhos a ponto de falar que tecnologia é bom, mas saiba usar. Porque, como tudo, a falta ou o excesso é problema. Com certeza. Ou seja, achar o balanço ideal entre relações humanas, estar com a natureza, e você saber a hora certa de estar inserido na tecnologia, é uma coisa difícil, uma equação difícil aí, que a gente vai ter Mas é uma coisa boa, né? Porque boa. Se a gente sabe mexer com ela, é boa. Se a gente tem essa preocupação, ou seja, nós já sabemos o problema e a gente cuida para que isso não seja pejorativo, não seja um problema, beleza. O pior é as pessoas que não têm essa consciência. Com certeza. Ou seja, a gente tem essa consciência. Mexemos com tecnologia, mas sabemos que nós não podemos estar totalmente entregue à tecnologia, que tem outras coisas que a gente precisa... Um exemplo clássico, assim, tá aparecendo na minha casa ali, que eu filmei, foi real, né? Porque isso era um protótipo. E dentro de casa eu não tenho uma TV. Olha que interessante. Sabe? Então, é um momento onde, como eu trabalho muito, dou aula à noite. Lá não tem tecnologia. Cara, lá eu fico minha planta, meu cachorro, fantástico, sabe? Então, assim, é um momento onde... E o mesmo celular é um momento que eu fico mais desconectado, sabe? Eu não sou aquela pessoa que dorme do lado do celular, aquela pessoa que fica hiper conectada com... Eu não sei se é verdade ou não, mas diz a lenda, diz a Rádio Peão, a fofoca, que o Steve Jobs era assim, né? Diz a lenda que ele inventou o iPhone, mas ele não deixava os filhos deles ficar muito com o iPhone. Falava assim, por eu ter inventado... Bom, se o Steve Jobs falou isso, cara, eu não... Vai de leve porque o negócio vicia. Ou seja, quem sou eu? A dopamina tá lá inserida em todos esses aplicativos novos de redes sociais, de celular. As pessoas ficam realmente... E a gente precisa eliminar essas barreiras de quando a tecnologia... Porque a tecnologia ela vem para te ajudar, né? Ela vem para facilitar a vida humana. Sem dúvida. Só que a gente tem que balancear quando ela está realmente facilitando, como ela realmente é necessária. Quando ela tá em excesso, né? Ou quando ela está em excesso, ou quando a gente está usando tecnologia e está lá... sabe, por horas dentro de um aplicativo que não tá te trazendo nada, não tá sabe? Nenhum tipo de benefício. Nenhum, entendeu? E passa tempo, né? Aquela coisa de passa tempo, tá tipo matando o seu tempo. Literalmente mata o tempo. Exato. Passa o tempo. E aí é muito louco isso, que acaba quebrando o seu ócio, né? O ócio criativo, né? O momento onde emergeria as ideias, onde surgiriam grandes teorias. Você tá matando o tempo. Você tá matando jogando algum joguinho ou fazendo no celular, entendeu? Fantástico. Eu adorei essa brincadeira de VR. Tenho a plena convicção de que isso é o futuro, principalmente voltado para a educação. Quero que as pessoas que estejam assistindo isso e ouvindo a gente fiquem tão animados quanto eu estou, como você, tenho certeza que é. Vá atrás, pesquise, estude, entre nisso agora, porque agora é a hora de você entrar nisso. Não está tarde. Você fala, isso daí já estamos tarde demais, já começou o movimento há 5 anos atrás. Não. É um processo, estamos ainda no embrião, processo embrionário, estamos nascendo das possibilidades, usabilidade, das coisas que podem ser feitas com essa tecnologia. A tecnologia está aí disposta, muito bem desenvolvida por sinal, barateando a cada dia que passa. Então, agora, mais do que nunca, é a hora de você, se você gosta do que a gente conversou aqui,
agora é a hora. Agora é a hora de você entrar de cabeça. Se você tiver dúvida, deixe seus comentários, manda um e-mail pra gente. A gente dá um jeito de entrar em contato, de responder as suas perguntas. Podemos fazer o link diretamente com o Lucas. Se quiser gerar o seu conteúdo em 360, entre em contato que a gente faz acontecer para você. Lucas, Bacana. obrigado, meu amigo. Valeu, Foi Nelson. um prazer te ter aqui. Quero você... aliás, abriremos aqui um canal dedicado a isso, no futuro não muito distante, que o Lucas vai estar aqui com a gente com uma certa frequência e a gente vai tentar destrinchar toda essa realidade aí que é muito nova para todo mundo. Mesmo nós que estamos envolvidos no dia a dia dessa tecnologia, é tudo novo. Então, até para o Lucas, que está nisso há 5 anos, é novo. Então, é tudo novo, tem espaço para todos, o sol nasce para todos. Venha conhecer, aprenda e vamos desenvolver junto esse ecossistema para desenvolver isso no Brasil e deixar o Brasil como forte player no mercado internacional. Como já é, por exemplo, em redes sociais, né? Não sei se você sabe, mas o brasileiro está lá em cima no ranking dos que mais consomem mídias nas redes sociais. Então, vamos fazer isso com o VR também. Então, entre lá, estude e qualquer coisa, estamos aí. Obrigado, Lucas. Te espero em breve. Vamos destrinchar esse assunto aí para todo mundo. Com certeza. Ter a oportunidade de brincar com essa tecnologia, né? Queria agradecer o convite, né? Eu acho que o que a gente falou foi muito pouco perto da dimensão que existe dentro do... por cima para dar uma ideia geral para as pessoas, porque como é o primeiro, não adianta a gente querer chegar e começar a falar coisa muito específica. Acho que esse primeiro é legal para dar como se fala, um overall, geral para a pessoa entender o que é, como é que funciona, que tipo de tecnologia é usado. E aí os próximos a gente começa a aprofundar num tema de desenvolvimento, como é que vocês desenvolvem, como é que vocês gravam, que tipo de tecnologia, que tipo de câmera, como que edita, como que distribui. E aí a gente até tem um mercado de realidade aumentada, que também é um mercado isso é uma coisa que a gente tem que falar crescendo. No próximo, hein? Porque a realidade aumentada tá... Sim. E aí, como você está tratando isso tudo? Que antes, não, é realidade mista, é realidade aumentada. E hoje são tantas coisas novas que estão surgindo que são tecnologias imersivas, sabe? A gente tá começando a também tirar das caixas, assim. Eu acho o seguinte, o VR veio primeiro, né? Pode ser. E o AR, a realidade aumentada agora tá quase que passando, porque como todo mundo tem um dispositivo móvel no bolso, todo mundo já tem a ferramenta que precisa para a realidade aumentada. Então, existe a grande probabilidade que eu acredito que a realidade aumentada vai passar o VR até que o VR, eventualmente, não sei se vai chegar um dia a ser, porque a quantidade de dispositivo móvel que você tem no mundo nunca vai ser a quantidade de pessoas que vai ter o headset. Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que falar, que está no Trending Topics, a gente tem que falar de AR, é uma coisa que vocês já estão desenvolvendo também lá em house. Sim. Isso é muito bom e futuro presente. Não tem então, como... O próximo papo está agendado aqui, AR. Valeu, Nelson. Obrigado, cara. Valeu, até mais. Te Tchau, vejo tchau. na próxima.